Igreja do Senhor, desperta, porque esse ano de 2024 vai ser um ano que a ira de Deus vai vir muito forte sobre a terra. Eu via crianças na visão, naquela mesma visão. Eu fechava os meus olhos, eu via crianças entubadas. Eu via crianças com o pulmão batendo devagar. Eu via muitas crianças desidratadas. A paz do Senhor, adoradores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A Bíblia está se cumprindo de maneira surpreendente nos dias atuais. Profecias antigas estão se tornando realidade diante dos nossos olhos, mostrando que estamos nos últimos tempos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está voltando muito em breve para buscar a sua igreja. É essencial que estejamos atentos aos alertas e ensinamentos deixados por ele. Através da palavra de Deus, somos instruídos a amar uns aos outros, a perdoar, buscar a justiça e viver uma vida de santidade. Devemos estar preparados espiritualmente e não negligenciar os sinais que apontam para a volta de Jesus. Que possamos ouvir e seguir os alertas do nosso Salvador, pois Ele é a nossa esperança e salvação. E meus irmãos, no vídeo de hoje eu tenho um relato para estar compartilhando com os irmãos, muito forte, vindo da parte de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor irá falar no seu coração. Logo após vocês irão acompanhar uma forte palavra ministrada pelo apóstolo Carlos Alberto. Mas antes de estar soltando esse conteúdo para os irmãos acompanharem, é muito importante, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like para nos apoiar, compartilhe esse vídeo com outras vidas e ative o sininho das notificações na opção todas para não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, acompanhe agora esse vídeo completo prestando muita atenção. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, estou gravando esse vídeo aqui 7 horas da manhã de domingo, aonde eu me acordo de um sonho muito forte. Eu disse ao meu esposo, eu vou tomar um banho para me recompor, e eu fui para o banheiro dizendo glórias, glórias, glória, glória, aleluia. Quem quiser zombar, zombe. Quem quiser dizer, que nem eu vi muitos comentários aí nos vídeos que o Senhor me alerta a passar para o povo, dizendo que eu queria likes, que eu queria curtida. Porque nós que somos profetas do Senhor, que somos escolhidos, que Deus nos revela, a gente é criticado, é taxado como doido, as pessoas nos zombam de nós, mas só Deus sabe o que Ele quer passar para o seu povo. E o Senhor me levava numa visão, dormindo, até a porta de um templo. Mas era como se as igrejas que tem o Senhor, elas estivessem todas reunidas no mesmo templo. Era um templo muito gigantesco. E eu via muitas cadeiras brancas, não tinha cadeiras coloridas. Essas poltronas que hoje em dia tem nas igrejas, eram todas cadeiras branquinhas. Irmãos, eram fileiras quilométricas de cadeiras. Só que eu olhava e eu dizia assim, eu estou vendo muita cadeira. E eu vi uma voz que dizia assim, eu vou te dar a visão para te ver o que tem em cima das cadeiras. E eu ia numa visão em cima de cada cadeira daquele templo. Eu via muitas cadeiras, igreja, com uma peça de roupa dentro de um saco. Era como se fosse, você tivesse comprado uma roupa de uma loja, estava no saquinho. Estava em cima do assento dessas cadeiras. Só que quando eu olhava, eu via muitas cadeiras, mas eu via poucas cadeiras com essas peças de roupa. E eu via muitas cadeiras sem a roupa. E quando eu olhava, eu dizia assim, ó, no sonho, eu posso pegar para ver o que é? E aí me autorizavam, era como se fosse o anjo do Senhor me autorizando eu pegar. E eu tirava aquela roupa do saco. Quando eu tirava, era uma bata, era tipo um vestido, um pano de saco, de linho puro, 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 puro. Só que não era um linho fininho, era um linho verdadeiro, um linho diferente, gente. Eu tenho roupas em linho, as minhas roupas não se comparam.
para com aquela roupa. O Linho que eu conheço, não há outro igual ao que eu vi no sonho. Escute, em cima de cada assento, eu preciso passar isso aqui para você, porque quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo está passando para a igreja. Tem pessoas que dizem, como é que ele não... Isso é tudo mentira, ele não desce na terra, mas ele usa os vasos. Tem vasos separados, tem profeta na terra dos viventes que Deus usa, aqueles que você não dá nada por eles, aqueles que você rejeita, e aqueles que Deus vai levantar. E eu olhava em cima de cada peça daquela roupa, tinha uma coroa. Só que eu via que algumas cadeiras, a coroa tinha mais pedras, e tinha algumas que precisariam ser completadas, as pedrinhas na coroa. E eu olhava, irmãos, naquela cadeira, eu via nomes de pessoas apregados. Assim, embaixo do assento onde você bota as pernas, eu vi o nome das pessoas apregados. Só que muitas cadeiras não tinham a túnica, não tinha a coroa e não tinha o nome de pessoas. E eu pegava em sonho essa bata, ela era de mangas compridas, eu botava ela assim em mim, e ela cobria as minhas mãos, ela cobria os meus pés. Eu saí daquele lugar porque era como se o anjo do Senhor me conduzisse. Saí andando na rua. Ele dizia, continua andando, sai daqui do tempo que eu vou te mostrar uma extensão maior de algo. Eu olhava, eu via, vocês sabem aquelas igrejas, que em todo mundo tem aquelas igrejas que os templos são pintados de preto. Irmãos, eu via muita igreja daquelas. E eu dizia assim, eu quero ir até lá para me ver. E alguém me conduzia até, eu não chegava dentro do templo, mas eu chegava na porta desses templos, era como se eu visse muitos de uma vez só. E eu via essas igrejas muito sujas. Do lado de fora, você tem a aparência que são igrejas muito lotadas de pessoas. Eu via muita aparência, eu olhava do lado de fora pelo vidro, como fosse uma janela dessas igrejas, eu via lotadas. Mas quando eu chegava na entrada, eu olhava, eu via as igrejas como se estivesse vazia, e as pessoas que estavam dentro delas estavam enfermas. Eu via camas de madeira no canto dessas igrejas pintadas de preto, e via pessoas enfermas em cima. Eu via pernas com lepras, eu via pernas inchadas. E eu dizia assim, eu olhei de fora, eu vi tanta gente, por que não tem esse tanto de gente? Aí eu olhava, eu ouvia um altar diferente, era assim como não fosse um altar, era assim como fosse um terreiro de macumba, sabe? E eu olhava assim, eu via muita sujeira. Eu dizia, Senhor, me tira daqui que eu estou passando mal. Irmãos, eu saí andando, eu pedia misericórdia a Deus que me tirasse daquele lugar. Eu começava a ouvir gritos, muito gritos, e eu olhava, eu via muitas mulheres, mães correndo com seus filhos no braço, e eu tinha uma visão do pulmão das crianças. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Eu escutava o nome, a praga, a peste. Igreja do Senhor, desperta. Porque esse ano de 2024 vai ser um ano que a ira de Deus vai vir muito forte sobre a terra. Eu via crianças na visão, naquela mesma visão. Eu fechava os meus olhos, eu via crianças entubadas. Eu via crianças com o pulmão batendo devagar. Eu via muitas crianças desidratadas. Na mesma visão eu saía andando, eu via aquelas mães correndo, muitas mães largavam seus filhos no meio da rua, eu via bebezinhos assim como fosse recém-nascido nu.
Elas soltavam no meio da rua e saía correndo, como se os filhos fossem atrapalhar elas sobreviver, sabe? Como se largasse o filho ali, elas teriam mais força para correr. Eu via assim como se fosse uma guerra muito grande que viesse sobre a terra, e aquelas pessoas estivessem fugindo para não morrer, estivessem fugindo para não morrer de fome. E eu vi esse nome, praga, peste. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer nesta manhã de domingo. Você que está sujo, procure se santificar. Porque o que eu entendi daquela igreja, com aquelas cadeiras, com aquelas vestes de linho branco, aquelas coroas, é só para os que estão na posição. Muitos vão querer que troque as suas vestes, mas vai ser tarde, porque eu vi uma grande tribulação. Nesse mesmo sonho veio essa visão dessas crianças. Não se engane com esses templos pretos, viu? Não se engane com essas igrejas que são cheias de jogos de luzes. Jesus disse, eu não estou lá. Eu sei que vão me criticar, mas eu vou falar a verdade. Jesus disse, eu não estou lá. As pessoas permanecem enfermos, do mesmo jeito que entraram. Mas as igrejas lavadas e remidas com o sangue de Jesus, essas vão ser salvas. Guarde a sua coroa para que ninguém roube. Guarde a sua língua. Você gosta de difamar, de destilar ódio no seu próximo. Porque aquelas cadeiras que ninguém sentava, eram as cadeiras de pessoas que estão sujas, que o Senhor não permitiria pegar aquela veste. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Podeis assentar. Mas não é bem uma pregação, é somente uma lembrança, uma explanação sobre a Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria que todos agora pudessem ter reverência e ouvissem a palavra de Deus. Embora você ouve essa palavra todo mês, mas vamos fazer aqui uma introdução um pouquinho mais profunda. Nós não podemos deixar a ceia do Senhor virar rotina, como já para muitos uma liturgia normal, de um culto normal de orações e cânticos. Quantas vezes participamos nós da ceia de uma maneira Ivan, todo mundo olhou para você, não foi culpa minha. Quantas vezes participamos da ceia de uma maneira automática? Passamos a olhar a ceia do Senhor como somente mais um momento litúrgico de cultos. Alguns chegam, presta atenção, até acreditar que se não participar da ceia do Senhor, eles vão perder uma bênção especial da parte do Senhor. A ceia não, olha, se eu não for, a bênção não, amados. Muitos pensam assim, entendem que devem participar, pelo menos do culto, onde celebra a ceia do Senhor, para que possam pelo menos garantir a bênção do mês. Ledo engano. Comparece pelo menos do culto da Santa Ceia, participam para garantir o mês. E acontece, infelizmente. E não é só na nossa igreja. Tem pessoas que só aparecem na igreja na ceia do Senhor. Não sabe o erro que estão cometendo. Não existe justificativa para esse tipo, amém, de falta de compromisso. Interessante que é justamente no culto de Santa Ceia
que se reúne o maior número de pessoas nas igrejas. E eu estou dizendo isso não só referente ao nosso ministério Tabernáculo de Deus. Nós temos falado com pastores, infelizmente, isso acontece em várias denominações. Não deveria ser assim. Sabe o que acontece? Virou um hábito religioso, um ritual litúrgico sem significação profunda. Os irmãos têm que entender que todo culto tem que ser diferente. É o que eu tenho pregado aqui. Você não pode vir para o culto e falar, mas é mais um culto. Não, não é mais um culto. Mas um culto se torna um ato religioso. Não é mais um culto. Você tem que ter sede. Não, hoje vai ser diferente. Hoje eu quero mais. Hoje eu quero mais. Hoje, Senhor, cada domingo você tem que estar mais sede, sabe? Para ser saciado com a fonte da água viva. Você não pode vir para a igreja e virar um religioso. É o que está acontecendo com os crentes da atualidade. Estamos virando os religiosos. Desculpa, sentamos no mesmo banco, muitas vezes cantamos, pode pedir, pede o mesmo hino, é sempre o mesmo hino, sempre a mesma coisa, está virando o arroz e feijão. Deus se alegra de forma alguma. Deus recebe pela sua infinita misericórdia, mas a atuação do Espírito Santo não é tão grande. Isso está acontecendo porque nós viramos disso um hábito religioso, um ritual litúrgico sem significação profunda. Então, amado, cada culto tem que ser um culto que você tem que ter busca. Eu quero só fazer aqui uma inserção. Vocês lembram do que eu falei sobre Moisés? Olha o que Moisés, Deus, olha a ousadia. Deus falava no monte, fumegava o monte, e todos falavam, olha, ninguém chega aos pés daquele monte, ou come, porque qualquer homem que tocar naquele monte morre, qualquer animal morre. Moisés apacentava as ovelhas de Jetro, seu sogro. Quando ele viu o monte fumegando, ele disse, olha, eu preciso ver. Disseram, não, nenhum homem que foi lá permaneceu vivo. Mas Moisés tinha o quê? Ousadia. Ousadia não é falta de respeito. Ousadia é coragem. Não é falta de respeito para com Deus. Está faltando ousadia para o crente. O crente entra no culto, ele canta, ele adora, mas não tem ousadia. Pai, eu quero mais. Eu quero batismo com o Espírito Santo. Eu quero dom de visão. Eu quero unção. Eu quero graça. O crente senta e sai do mesmo jeito. E desculpa, às vezes perdão. Só não sai pior porque a graça de Deus é presente. Moisés, amados, veja bem, viu Deus falando no meio da sarça ardente. Ele viu. Deus falou com ele face a face. Moisés viu as pragas do Egito, viu os rios e as fontes do Egito virar sangue. Moisés viu todas as pragas, falava face a face com Deus. Moisés viu o mar vermelho se abrir. Era um homem que Deus falava, eu falo contigo face a face. Era para Moisés estar satisfeitíssimo se fosse um crente de hoje. Sabe o que Moisés disse? Eu quero mais. Deus podia falar, Moisés, você viu muito mais do que qualquer homem. Você viu a minha face a face, falo contigo boca a boca. Você viu a sarça ardente, você viu o mar, você viu as pestes. Eu quero mais, eu quero ver a tua face. Mas Moisés, homem nenhum, viu a minha face e ficou vivo. Porque o homem é pecador, mas mesmo assim eu quero ousadia, vontade de mais profundo. Por fim insistiu de tal maneira que Deus disse, tá bom, eu vou passar de costa, se esconda atrás da penha que eu vou te proteger com a minha mão. É isso que está faltando na igreja, ousadia, vontade. Tem muita gente que vem para a igreja, desculpa, por um ato de compromisso. Por favor, não faça isso. Você tem que ter profundidade, ousadia. Você não pode encarar um culto como uma, desculpa, está virando um clube social. E principalmente, se o culto tem que ser diferente, imagina a Santa Ceia. A Santa Ceia então tem que ser um culto que você tem que colocar todo o teu amor, a profundidade da tua fé no culto de Santa Ceia. Porque a ceia é um dos momentos mais importantes da adoração da igreja. É um ato especial para nós cristãos. Mas tem gente que não pensa assim. Tem gente que só vem na igreja pedir bênção. Sabe por que não recebe? Porque nunca entrou aqui para adorar. Só pede, e depois desanima, porque nunca foi adorador, só foi pedinte.
Eu sei que todos nós somos carentes de uma bênção, uma vitória, de uma necessidade, mas põe na tua mente, independente do que você está passando, Deus te deu fôlego de vida. Então é um culto especial para nós cristãos. A pergunta que eu te faço hoje: o que significa a ceia do Senhor na vida da igreja? Qual é a importância desse momento na tua vida? Você sabe? Você sabe porque participa desse momento? Você tem noção? Pois a ceia do Senhor nos fala e revela de um tempo distinto na vida cristã. Observe o que o apóstolo Paulo fala. Podemos aqui entender em 3 fases. A primeira fase: a ceia do Senhor é a lembrança de quanto Ele nos amou. Porque veja no versículo 24 e 25, está escrito assim: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Olha o que ele está dizendo. Jesus está dizendo: façam isso para se lembrar do que eu fiz na vida por vocês. Se lembre daquilo que eu fiz por vocês. Aleluia. E o que é que Ele fez por mim e por você? Nos lembramos o quanto Ele foi sacrificado, o seu corpo dilacerado, na imagem do pão e no sangue de Cristo, na imagem do vinho, no fruto da vide. Então veja, meus amados, só para te lembrar um pouquinho, lá no Getsêmani, no jardim, Ele começa a sofrer. Você está pensando que você passou luta, está passando prova? Está pensando que não está aguentando mais? Pois eu vou te falar um pequeno pedaço resumido do momento de Jesus. No Getsêmani começa um pedacinho da sua prova. Ali Ele começa a se entristecer profundamente, da sua alma entrar em angústia. Ele começa a entristecer fisicamente e espiritualmente, ao ponto do seu suor transformar-se em gotículas de sangue. A tua prova está desse jeito? Teu suor já virou gotícula de sangue? Então não murmure, não questione, glorifique, exalte a Deus. Depois de tudo isso, naquela noite vem a prisão. E sabe o que acontece a prisão? Ele é abandonado pelos seus discípulos. Jesus é conduzido ao sinédrio perante Caifás. Eles vendo os seus olhos, zombam dele, gospem no seu rosto, batem em sua face. Então Jesus é açoitado e é conduzido a Jerusalém para ser interrogado por Pilatos. O povo grita: solte Barrabás. E é uma pena, que coisa horrível a gente vê num ato político crente gritando: solte Barrabás, usando a Bíblia num ato político terrível, usando as coisas sagradas. Meu Deus. Jesus é açoitado, é conduzido a Jerusalém para ser interrogado por Pilatos. O povo grita: soltem Barrabás. Esquece que Ele abriu os olhos do cego, limpou os leprosos. Tem gente que não vem na Santa Ceia porque esqueceu que Jesus já fez a vida dele. E ali, irmãos, para ser interrogado por Pilatos, Jesus novamente é açoitado. E no açoitamento romano agora, a vítima está despida, presa a uma coluna, mãos atadas. Os instrumentos de tortura dos romanos, eles tinham uma tira de couro, onde nas pontas tinha preso pedaços de ferro e ossos. Quando batia, rasgava e entrava dentro da carne. Você está sofrendo? Dá para sentir um pouco dessa dor? E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu já quero te agradecer. Obrigado por ter clicado nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva deixando o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.